Jair Bolsonaro convoca ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, por anistia às vítimas de 8 de janeiro. O vídeo que circula nas redes sociais exibe o chamamento de aliados políticos do ex-presidente e da esposa Michele Bolsonaro em nome da liberdade. Vamos dar uma olhada. As centenas de presos e perseguidos políticos, mais do que nunca, precisam de todos nós. Vamos lutar pela liberdade deles. A nossa liberdade precisa ser conquistada por nós. A nossa pauta, a anistia. O que a gente precisa fazer é voltar a ocupar a Azul. Nós vamos lotar Copacabana, Todos nas ruas para resgatar o nosso país. anistia já! Boa sorte a todos e até lá, se Deus quiser. Bom, para analisar aqui todas as notícias políticas, claro, nós temos nosso time de especialistas, começando com o nosso querido economista Bruno Musa hoje conosco. Boa tarde, Musa, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, prazer, boa semana para todos nós. Especialista em liberdade de expressão, André Marcília. Boa tarde, André, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Gisele. Prazer estar aqui contigo, Musa, toda a audiência da Oeste. Bruno Musa, olha só, a gente está vendo então esse ato aí que vai ocorrer no dia 16 em relação à anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. A gente sabe que teve ali bastante debate antes, né, desse ato do dia 16, mudaram as pautas. E aí queria saber de você quais são as expectativas, qual é a sua avaliação em relação a esse ato convocado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, espero que seja o maior possível, né, Geise? Eu acho que a gente teria que ter uma pauta, como você muito bem falou, a gente vem mudando as pautas. Na verdade, o Brasil ele tem tantas pautas que cada vez mais nós ficamos perdidos em tantas urgências que nós temos. Dentre elas, como, por exemplo, os presos políticos, onde um país que se considera minimamente democrático não é que pode ter um ou dois, não pode conceber a existência de presos políticos. E no Brasil hoje nós temos e muitos. E não adianta tergiversarmos a respeito do tema e dizer que não é preso político, dependendo da ótica dependendo não é. Não, temos presos políticos no Brasil. Nós temos um problema claro, o André vai falar aqui, não o cumprimentei no começo, muito boa tarde, André, prazer estar contigo. Ele falará muito bem a respeito do tema, que entende muito mais sobre liberdade de expressão, sob o ponto de vista técnico da coisa, mas no Brasil hoje simplesmente não há, ou há com várias limitações, vários receios impostos pelo próprio medo dos burocratas que lá estão. Então, movimentos como esse, para mim, são extremamente necessários. Todo mundo que me acompanha, seja aqui ou nas minhas redes, há muito tempo sabe o meu posicionamento contra a presença do Estado e o monopólio do uso da força do Estado que eles têm sobre a gente. Isso esse monopólio da força, faz com que claramente o medo imposto por esses burocratas que centraliza o orçamento e centraliza a vontade deles no que eles chamam de lei e interpretam como eles querem, faz com que grande parte da população que ou não quer ter voz pública, ou não é do interesse deles, simplesmente começam a se retrair, inclusive em ambientes privados. Ora, é melhor não nos pronunciarmos, seja numa conta de rede social ou num ambiente de amigos ou familiares. É melhor não falar sobre um tema, porque de repente vão me considerar A, B, C ou D, fascista, genocida ou o que quer que seja. E esse medo vai impondo na gente determinadas limitações de comportamento que quando percebemos, chegamos no Brasil de hoje, onde a voz apenas de um lado é permitida falar e, por fim, a gente começa a ver movimentos do outro lado. Então, eu acho que esse movimento do dia 16, ele deve acontecer com muita frequência. Nós vimos em Hong Kong, em vários outros países, que ao longo dos últimos tempos fizeram movimentos importantes no mundo, em que eles aconteceram por vários dias. E eu acho que no Brasil nós estamos aprendendo a nos aglomerarmos, aprendemos, depois nos censuraram, depois esse movimento cedeu e agora precisa se aglutinar de novo. Então é um movimento de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de ir aprendendo e, portanto, a gente precisa cada vez mais a população na rua. Quando eu falei do meu posicionamento contra os burocratas, contra o Estado, contra o monopólio da força do Estado, é porque fica muito claro o poder de coerção sobre a população desses burocratas que acabam calando todo mundo. E assim, os atos vão sempre esvaziando,
perdendo pautas, e não acredite que esses políticos e esses burocratas farão alguma coisa de livre e espontânea vontade que seja contra eles. Portanto, apenas as pessoas na rua clamando e pedindo mudança, só assim os políticos atenderão. Lembre-se que eles precisam dar o mínimo do que a população pede para se manter no poder, senão, claro, vira uma Venezuela de vez, onde não precisa atenderem absolutamente nada, mas não acredito que o Brasil chegue nesse ponto. Estive na Venezuela, já falei isso N vezes, eu não acho que o Brasil chegue nesse ponto, mas para isso a gente precisa estar nas ruas e realmente, se precisar, pararmos o país, porque no caminho que está, eles vão parando aos poucos e claramente fuga de investimentos, fuga de cérebros e aos poucos nós vemos uma economia que iria sangrando. Então eu acho que esses movimentos não devem parar, devem crescer cada vez mais. Não acho que de repente será nesse exclusivamente, mas a gente precisa retomar o movimento de ruas. Só assim os políticos começarão a exercer algum tipo, pelo menos mínimo, de anseio em responder às demandas da população.